Companheirinho, na hora de construir ou reformar, o que você procura? Facilidades de pagamento, muitas opções de produtos e marcas, uma loja bem localizada com estacionamento próprio ou entrega rápida. No ideal, você tem tudo isso e ainda conta com aquele jeitinho bem mineiro de fazer as coisas que a gente adora. Pro ideal, o que importa de verdade é crescer sempre junto com cada cliente. Ideal. O importante é crescer com você. Grande figura humana. Frei Bernardino é extraordinário. Porque eu acho que o Frei Bernardino é muito mais uma questão de sentir do Frei Bernardino do que falar nele. Porque acho que realmente as palavras não traduzem o que ele realmente merece que a gente fale. Olha, dizer que é um santo e já até, eu não sei se ele gostaria de ouvir isso, mas... E ele tentou trazer uma leveza maior na relação das pessoas com Deus e das pessoas entre elas. O Bernardino, como a gente chama, lá em casa, a gente ele foi uma figura ímpar em virtude da proximidade que ele tinha com quase toda a família. Antes de qualquer coisa, é um ser humano que marca a história de Divinópolis nos últimos 50 anos e a história de muitas pessoas que conviveram com eles. Eu considero o Frei Bernardino uma pessoa especial pelo tempo de convivência que tivemos, principalmente como aluna de Frei Bernardino e depois no ambiente de trabalho. Mas com ele eu aprendi a conhecer e respeitar o homem do campo. Frei Bernardino, eu agradeço muito a Deus pela sua presença que teve aqui na nossa comunidade. Que Deus te dê a recompensa de tudo que o senhor fez aqui na nossa comunidade, ao bem da humanidade. Frei Bernardino sempre acreditou que a teologia fosse uma luz para a vida, algo que buscasse resposta para o homem de hoje e que falasse uma linguagem compreensível para as pessoas de nossos tempos. E ele não ficou só na teoria. Foi para a prática, foi para a roça. E dessa forma, ele procurava observar, ouvir e entender essas pessoas.
Assim, ele descobriu que as pessoas não são literalmente iguais. Nasci em 8 de novembro de 1919, em Bergen-op-Zoom. Com 3 anos, praticamente 2 anos e meio, meu pai mudou para uma cidade central na Holanda. Ele era professor, morávamos bem no centro da cidade, pertinho do mercado. Ele tinha uma biblioteca, um acervo de livros bastante grande e deixava a gente mexer lá. Mas era disciplina. Se você tira um livro, tem de colocar de novo no lugar. A gente tinha de fazer em redor de uma grande mesa, onde nós almoçávamos e jantávamos. Qualquer um de nós perguntava: pai, como é isso, como é aquilo? E ele ajudava, a gente orientava em tudo. Feito o dever de casa, a gente tinha a liberdade de correr pela rua e brincar lá, não tinha problema. Mas primeiro, dever de casa da escola. O pai e a mãe eram realmente, para mim, muito exemplares. Era tão interessante até que eu estava na mesa, cada um tinha seu lugar, e então nós rezávamos antes e depois. Então meu pai estava lá e fazia o sinal da cruz assim, mas para mim não era assim. Eu fazia o sinal da cruz assim. Imitando tipicamente meu pai. Mas depois a gente manteve sempre uma boa distância e uma boa aproximação. Eu podia perguntar, e os meus irmãos a mesma coisa, podiam perguntar ao meu pai o que quiser. Então perguntava uma vez durante a mesa, que todo mundo estava lá, o que era tal e tal palavra. Vocês usam aqui modés. Mas na Holanda é um palavrão, quase diria. Então o que aconteceu foi que minha mãe começou a rir, minha irmã mais velha começou a ficar vermelhinha, e o resto não sabia de nada. Então meu pai, com toda a calma, disse: escute, estamos almoçando ou jantando agora, depois eu falo com você. E falou calmamente de que se tratava, como era. A gente tinha liberdade de falar, liberdade de perguntar, e ele dava resposta, mas muitas vezes não era no grupo. E nós tínhamos sempre conosco um tipo de lata para juntar plantas que nós não conhecíamos. E meu pai, então, em casa, mostrava no livro de análise de plantas qual era a planta e como era o nome. Assim, ele criou na gente toda uma atenção a toda a natureza de árvores, de flores, de pássaros, tudo o que era interessante. Ele chamava a atenção, perguntava a gente como se chama e a gente ia aprendendo. Naquele tempo era realmente um tempo muito bom, porque dentro e fora da escola a gente ia aprendendo. Sabe o que o escoteiro me ensinou? Todo o ritmo com trabalho com a patrulha, trabalhar em conjunto, de não fazer sozinho as coisas, não. A disciplina e o alerta para com os outros e ajudar os outros e se deixar ajudar pelos outros, e toda uma criação de amizade, de boas relações, de entendimento de companheiros, e juntando, fazendo um plano em comum. O primeiro franciscano eu vi quando já estava num colégio franciscano, porque isso era um conflito entre meu pai e o pároco. O pároco queria-me estudar no seminário do clero diocesano, que era a nossa cidade, e tudo de graça.
Mas meu pai disse, não, ele não quer ser clero diocesano, ele quer ser... Aqui vem o nome que eu conhecia, não conhecia o nome franciscano, um padre marrom, o hábito, e sem barba, porque barba era o sinal dos capuchinhos. Então, num certo dia, aprendi a palavra franciscano. E meu pai falou, ele quer ser franciscano, então vai para um colégio franciscano e não vai para o colégio do clero secular, o clero diocesano. E assim aconteceu. É claro que no colégio franciscano me confirmaram na vocação, eu quero ser franciscano. E era de fato uma escola muito boa. No início nem vontade, é um ideal, a gente fica sonhando. E a vocação é realmente o crescer dentro da caminhada em direção à entrada na ordem franciscana, formação franciscana, que era naquele tempo tudo separado. E em 1938, então, fiz o noviciado e lá se foi confirmando, porque fiquei sabendo mais pelos estudos, pelas conferências do mestre e dos novícios, que a gente ficava mais enchendo, quase diria, esta vocação. O que no início era muito vago, eu quero ser franciscano, vamos dizer, mas aos poucos vai se confirmando uma determinada imagem pela própria formação filosófica e teológica de franciscanos e vivendo já a vida de franciscanos no convento, que era grande naquele tempo. Porque eu fiquei na linha dos franciscanos e tentei perseverar até agora, porque nem de longe ainda alcancei o ideal de Francisco de Assis. É impossível. Impossível de fazer isso. A gente tem de seguir a sua própria vida dentro de uma determinada linha, com determinados companheiros que nos acompanham. Aqui moram 12, 11 agora. E então a gente vai aprendendo a viver como franciscano. É uma mentalidade que a gente cria aos poucos. Com a guerra, Frei Bernardino se tornou, apesar de tudo, mais humano. Fundamentalmente humano. Não porque teve um diploma de doutorado, mas sim porque teve uma certa revitalização da própria vida. A experiência da guerra foi uma experiência impressionante de fraqueza humana, de coragem humana e de crueldade humana. Então, realmente a gente sentiu a necessidade de quebrar a tranquilidade dos manuais da teologia moral. A gente não aceitava mais simplesmente, não, isso não pode, porque, por exemplo, não matarás. Eu acho bonito, numa guerra em que foram matados pela guerra 40 milhões de pessoas. O que faço com essa lei de não matar, de respeitar a vida dos outros e assim por diante, a respeito da riqueza, a respeito da propriedade, a respeito da mentira? Todo mundo tem de mentir, não pode declarar suas posições, tem de inventar, por exemplo, anunciar ao povo alemão que as tropas foram puxadas para trás da Alemanha. Já não podia, então eles inventaram uma retirada estratégica para isso me lembro ainda. Go Goebbels, eles tinham um ministério para mentir, de comunicações. Então, nós queríamos nos oferecer, então, como voluntários, mas um professor mais experimentado na vida, que sabia mais
nos logo falou, mas a guerra vai terminar em pouco tempo, 3 meses, 4 meses. E nós precisamos de vocês depois da guerra. Agora é aproveitar o tempo para estudar e depois vocês podem ajudar melhor um povo depois da guerra, porque essa situação vai ser difícil. Porque no início, o primeiro ano era bastante calmo ainda, porque foi o exército que tomou conta da Holanda. Mas depois veio o SS, as tropas nazistas mesmo, e então começou uma ditadura sem fim e roubo de tudo o que tinha, de comida, de bicicleta, de rádio, de tudo o que tinha de reserva na Holanda. Isso foi como um dom do amor do povo holandês ao povo alemão. Paciência. Eu estava esperando, por causa dos meus diplomas, que ia estudar línguas clássicas, latim e grego, para ser professor num ginásio. Então me disse, depois de ter ouvido essa história toda o que eu queria, então ele disse, não, mas nós tínhamos pensado de mandar você para Roma. Não, imagine o que lá veio, acabou qualquer possibilidade de estudar línguas clássicas, e em Roma, o que ia fazer? Eu ficava, porque estudar em Roma era um privilégio, por favor. Então, ele disse, para estudar teologia moral. Veio um pedido daqui, da Faculdade de Teologia de Divinópolis, à província holandesa, se não estava sobrando alguém que podia dar teologia moral em Divinópolis. O provincial me disse, escute, acho que é para você mesmo. Você vai para o Brasil e lá vai lecionar teologia moral. E o resto dos estudos? Não, pode deixar. Nós vamos mandar outro, que de fato mandaram outro para estudar teologia moral, mas de psicanálise nada. Então, como foi a situação? Em outubro de 51, defendi a tese de doutorado da teologia moral em Roma, e em dezembro eu estava aqui, de navio, 18 anos no mar. Então, aqui comecei chegando na Bahia, finalmente na Bahia do Rio de Janeiro. Mas era bonito de manhã, com sol pleno por cima dessas montanhas, e a gente não sabia o que era. Era a grande avenida, bonita mesmo, com muito movimento de carro, e mais para cima nas montanhas já tinha o que? Eram, parece, casas ou alguma coisa assim. Eram as nossas favelas. Eu aprendi o português aqui. E a primeira palavra, porque naquele tempo nós fomos recebidos por Frei Antônio Rocha, que morreu no ano passado com 101 anos. Um homem muito sábio e muito inteligente. O senhor é inconvenientemente chato. Por favor, saia daqui! Incidente! Vamos próximo! Não! Saia! Frei Antônio, isso não vai dar certo. Mas por quê? Toda essa bagagem, isso vai causar problema pra gente na alfândega. Tem mais? Ô, meu São Francisco, tem muito mais lá fora. Não se preocupe. Acho que eu vou dar um jeitinho. Vai dar o quê? Um jeitinho. Não tô entendendo o que é jeitinho. Você vai ver, Frei Bernardino, você vai ver. Boa tarde. Boa tarde. Eu vi, tá com excesso a sua bagagem. Tem que dar uma olhada. Não sei, não dá. Claro, dá uma olhada. Vamos dar uma olhada, coloque em cima da mesa, por favor. Vamos olhar, vamos ver o que a gente pode fazer, não é? Tá meio cheia essa mão. Bom, sente. Bom. Mas fica à vontade.
Eu não quero que o senhor pense que eu saio fazendo isso para qualquer pessoa, viu? Claro. Mas o senhor é uma pessoa religiosa, não é? Sim. Não posso deixar o senhor e o Frei esperando, não é verdade? Claro. Bom, seja bem-vindo. Muito obrigado. A bênção, a bênção. Claro. O senhor me ajuda. Claro, claro. Só mal, filho. Vamos embora, filho. Vamos embora. Só descobri a tática. O homem olhou na mala, pegou a boneca e colocou numa mesa. Fechou a cruz por cima e assim foram 70 malas foram lá, de uma vez, com muitos livros e biblioteca e sei lá o que mais. E quase não pagamos nada. Foi a primeira vez que descobri o que quer dizer o jeito brasileiro. E me impressionou tanto que depois escrevi um dos primeiros estudos publicados, foi exatamente sobre o jeito e a norma absoluta. Foi assim, na prática. Frei Bernardino sempre entendeu a vida como caminhada, que significa não parar num só lugar, e caminhar também com a cabeça. Ele nunca está satisfeito com o que sabe, com o que pode fazer. Essa é a ideia do eterno aprendiz. E foi morar numa região de muita simplicidade. E ele se embebeu daquilo. Ele passou, então, a sentir o povo, a maneira de ser, de pensar do povo. A gente aprendia muita coisa, porque tinha contato contínuo, mas eram viagens e tanto, né? Mas era bonito demais. Minas, lá no norte, tem muita coisa bonita. A gente viajava para Jequitinhonha, a gente viajava de Bocaiúva, uma vez 10 léguas ida e 10 léguas de volta. Quando voltei em casa, e era muito interessante, era uma lição do burro, porque o burro também nunca tinha andado por esse caminho até Bocaiúva, perto de Bocaiúva, onde estava um homem esperando o padre para morrer, que de fato aconteceu. Eu cheguei na hora. Então, voltando, eu pensei, porque na ida ia um portador comigo, mas na volta o portador ficou lá e me deixou voltar sozinho. E então pensei com minha misericórdia, como vou voltar para casa, porque nessas chapadas tem muitos trilhos para todo lado. O burro não tinha dificuldade, pela primeira vez voltou direitinho e me colocou na frente da casa paroquial. Não tinha nenhum problema. Muitas vezes, um estrangeiro que vem aqui para o Brasil, né, isso ocorre muito, ele vem com uma postura assim, de querer ensinar, né, de ser o portador de um conhecimento, né, que supostamente seria superior. Então, ele vem com essa postura de querer ensinar, de querer mostrar, de querer convencer, né? E principalmente considerar que aquele conhecimento existente seria, não é, um conhecimento menor. E esse tipo de postura a gente não percebe em Frei Bernardino. Ao contrário, ele valoriza esses conhecimentos. Eu, naquele tempo, eu já comecei logo, quando cheguei em Salinas, a anotar tudo. Anotar o que o povo falava, anotar expressões do povo, anotar provérbios que eles usavam, expressões que eles usavam. E então, ouvindo histórias e vendo o povo se comportar, a igreja era ainda naquele tempo o padre. O padre tinha de resolver tudo, o padre tinha de fazer tudo, e o povo em total silêncio na igreja. Ô Frei, nós estamos precisando de uma capela na comunidade.
Então vocês querem uma capela? Queremos. Bom, vamos imaginar a capela. Quantos metros mais ou menos? Vocês querem torre, janelas, portas? Seu Tonico? Pai, perfeitamente, precisando de tudo isso, né? Que é da união que nasce a força, né? E do que vocês precisam para construir a capela? Do terreno, Dos tijolos, pedra E areia. Pois bem, vocês moram aqui e sabem como fazer. Eu não vou construir a capela. A capela é de vocês. Vocês vivem aqui e vocês terão a capela. Mas vocês têm que construir essa capela. A iniciativa tem que ser de vocês. O que precisamos é nos organizar para ir à prefeitura e resolver o caso. não, tudo isso a gente... Ora, toda a tática aos poucos na minha cabeça era deixar o povo participar, deixar o povo fazer coisas, deixar o povo se organizando em seus próprios lugares e comunidades, dar liderança ao povo no lugar, porque eu não estou lá o tempo todo. Eu estou em Salinas, eles estão nas suas comunidades, e então era começar lá a dar mais respeito da parte do padre para com a capacidade do povo de encontrar-se com Deus, encontrar-se com os seus próximos, seus vizinhos, o povo do seu lugar que eles conheciam, para assim mudar alguma coisa com esse povo. Mas os primeiros anos não tinha nem jeito, porque eu falava muito mal, mas o povo me ensinava então as coisas. Algumas coisas básicas, e o resto do povo tinha de se arrumar. Então comecei a pedir ao povo a qual hora eles queriam a missa. Não, mas é o senhor que manda. Mas eu não mando a missa para vocês. Qual é a hora mais prática para vocês? Receber o padre aqui para celebrar com vocês a missa. Não... Então a gente descobre que esse povo rural tem outro ritmo de vida do que na cidade. Porque esse é o modo de ser. Fazer que a pessoa faça. Fazê-los fazer. Né? E assim, nesse contato, o povo foi pouco em Salinas, porque fiquei pouco tempo, mas aqui em Divinópolis deu realmente bom resultado. De nomear, deixar votar pelo próprio povo uma espécie de conselho da comunidade local. E sempre com uma atitude muito discreta, no sentido de nunca assumir a liderança desses movimentos. Procurando desenvolver nele a sua independência, digamos, a sua independência no modo de pensar, no modo de agir, tá certo? Mostrando para ele que ele era capaz de desenvolver-se, de crescer socialmente e economicamente ali onde ele morava. Isso era muito difícil, porque o povo não sabia votar, porque não sabia escrever. Então inventei o seguinte... Porque o povo tinha confiança em mim, eu já estava trabalhando mais tempo em Divinópolis com eles. Então, eu me sentava, escutava do povo primeiro quais são os candidatos aqui, o que vocês pensam que serve para isso. Então, com essa lista, eu me coloquei num cantinho da sacristia e deixava o povo falar pessoalmente comigo. O senhor ou a senhora quer votar em quem? E eu botava uma cruzinha atrás do nome do candidato. E assim fizemos, então, eleições com gente analfabeta. Vamos todos em paz e que o Senhor vos acompanhe. Ô, Frei Bernardino, meu companheiro, meu amigo, que bom encontrá-lo aqui, ô Frei Bernardino. A bênção, Frei, que nessa capela bonita que nós ajudamos a construir, não é mesmo, Olavo? Homem, ouçam com bastante atenção. Gente que não me cumprimenta na cidade, também não conheço aqui na roça. Ô,
Frei Bernardino, isso não pode acontecer, Frei Bernardino. Olha aqui, meu povo, eu sou um político do mais alto gabarito, não é mesmo, Olavo? Não é mesmo, Olavo? É isso mesmo. Isso é um progresso para essa cidade, não é mesmo? Ô, minha senhora, vem cá ouvir. Aqui, ó, faz alguma coisa, Olavo. Sei lá, Frei Bernardino. De maneira que eu acho que Frei Bernardino, ele é muito franco. Se ele tem que condenar alguma atitude, ele o faz sem olhar a quem quer que seja. Aos poucos, assim, fomos criando esta história da pastoral na zona rural. Mais ainda, fui descobrindo que, afinal de contas, o que estou fazendo aqui, além desta celebração de missa, de batizados e catecismo, se o povo tem muito mais necessidades da sua própria peregrinação por este mundo. O Frei Bernardino teve a maior preocupação com a zona rural, onde o povo praticamente esquecido pelas autoridades, sofriam de carência de tudo. Então, ele preocupado com isso, embora ele, de cima de toda aquela extraordinária cultura, ele sabia ir lá embaixo para ver aquele coitadinho lá que ele precisava da ajuda. E foi nesse sentido que eles fundaram e ele ficou na presidência do CODAR. Não havia nada assim de trabalho na zona rural. Não existia nenhum trabalho na zona rural. Nem de campanha de verminosos, nem de vacinação, nada disso não existia, nada. Nenhuma orientação alimentar, nada disso existia. Nada melhor para juntar o povo, principalmente na zona rural, do que um padre, né? E o Frei Bernardino reunia, primeiro não reunia numa missa, né? Ele fazia lá as preleções, numa linguagem muito fácil de ser entendida pelo ruralista, né? E dali, então, nós fazíamos, o doutor Arthur Albino fazia o tratamento de saúde, ele olhava as crianças e os pais das crianças e dava medicação. Geralmente, a medicação era mais umbrigueiro e antianêmico. É porque este povo tinha, por exemplo, tanto verme, que o doutor Arthur juntou 1 litro de vermes brancos da barriga de um rapazinho de 10 anos, que ele salvou, aliás, e que eu sempre usava para mostrar ao povo o que eles tinham na barriga. Era 95% do povo tinha verminose. Então, esse trabalho foi, digamos, iniciado, eu posso dizer assim, organizado através do CODAR, que foi idealizado pelo Frei Bernardino, junto com outras pessoas que ele chamou para estar ao lado dele desenvolvendo esse trabalho. Todo domingo de manhã, 10 horas, tinha um jipe da prefeitura, pegava os 3 e ia, e só voltava 2, 3 horas da tarde. Todo domingo. E então, aos poucos, fomos formando todo um planejamento com a CAR, que trabalhava muito durante a semana na zona rural, com o Centro de Saúde, com o Centro da Educação, a Secretaria de Educação, e sempre em colaboração com o povo, porque o povo local é o povo que está interessado diretamente nesses serviços na zona rural. Então, eles deviam participar, deviam planejar com a gente que era líder aqui na cidade da prefeitura. E assim começou a crescer uma série de campanhas, por exemplo, campanha de filtro, campanha de antiverminose. Quem fazia comunicação era o rádio. Eu lembro da mamãe e com o Bernardino falar assim: olha, ô fulano de tal da comunidade tal, seu irmão vai ir no domingo, espera ele. Então, assim, a comunicação era assim, através do rádio. E nós tínhamos também um programa no rádio, chamava o Programa do CODAR. Nesse programa, iniciava-se com uma crônica do Frei Bernardino. Ele abordava um determinado tema. E, por exemplo, que tema que seria esse? Vamos admitir que ele tinha estado numa comunidade rural lá do Olaria.
por exemplo. Lá no Olaria, tinha um senhor de idade e ele conversava muito com essas pessoas mais idosas. Ficava longo tempo conversando com eles. Era o senhor Pedro Martins. Era um senhor de idade, pai de muitos filhos. Então ele conversava com o Frei Bernardino, o Frei Bernardino escutando a conversa dele. E de repente ele falava assim, por exemplo, dá um exemplo, ele falava assim: ah, Frei, com Deus adiante a gente não precisa ter medo de nada. Aí ele pegava essa palavra, esse dito, e fazia uma crônica, né? E desenvolvia esse tema na comunidade. Aí sobre todos os aspectos. O povo precisava tomar verminose, precisava de mais higiene, precisava de acabar com essa tática de usar as bananeiras para fazer suas necessidades, essas coisas. A água não poluída naquele tempo. Vou te dar um exemplo. Não existia, nessa época, casas que tinha filtro na zona rural, água filtrada. Não existia. No máximo se falava com o pessoal para poder ferver a água antes de tomar. Aí o Frei Bernardino desenvolveu, o CODAR desenvolveu um trabalho de colocar filtro nas casas, adquirir filtros, e não tinha nada de graça para o pessoal. A gente comprava esse filtro, por exemplo, dinheiro de hoje, vou dar um exemplo, R$15 um filtro. E era grande quantidade que a gente comprava, 100, 200 filtros, assim. E a gente levava, e esses filtros eram levados para a zona rural. Por os mesmos R$15, esse filtro era vendido. Cada um pagava da forma que pudesse pagar. Se pudesse pagar R$3 por mês, pagava R$3. Se fosse R$1, era R$1. Se fosse R$15, pagava R$15. E no CODAR tinha o tesoureiro que fazia a contabilidade. E aqui ninguém tinha luz, não tinha água encanada, então a gente banhava a água nos córregos. Então ele veio explicando, sim, e veio as mulheres orientando como que a gente devia de alimentar as crianças e dar os vermífugos. Começou-se a fazer fossas, as casinhas que eles falavam, né, pré-fabricadas aqui em Divinópolis. E iam pessoas com folhetos, distribuíam folhetos nas casas, fazia reunião e explicava para eles a importância de se ter uma fossa nas casas, para evitar a contaminação de verme de uma pessoa para outra e tudo isso. Na área da saúde, ele entrava nas homilias dele, né, apresentando que a pessoa, como cristão, é um dever sagrado que ele tem e de cuidar da sua saúde própria, né? E isso era importante demais. A homilia dele era sempre voltada nesse tema da promoção social, promover todo homem e o homem todo, né? E depois também a importância de uma horta domiciliar, a importância de uma horta escolar, porque o Frei Bernardino ficava assim, admirado, espantado, sei lá como expressar, que as pessoas plantavam, preocupava tanto com o trato do gado, plantava cana, plantava capim, fazia isso, fazia aquilo outro, tinha veterinário da cooperativa que ia para olhar o gado, mas não tinha assistência ao homem do campo. Então, havia, por parte dele, essa preocupação com assistência ao homem do campo, nesse aspecto, a promoção do homem do campo. E mais ainda, a possibilidade do ensino. O povo da roça não tinha possibilidade de subir, vamos dizer, no ensino, porque não tinha oportunidade naquele tempo. Mas então, mandavam os filhos estudar aqui. Mas os filhos, uma vez que começaram na cidade, não voltaram mais a morar na roça. Questão do pré-escolar, o Frei Bernardino, a visão dele era ampla, digamos, de 360 graus da zona rural. Ele dizia o seguinte, que na zona rural a vida começa muito mais cedo do que na cidade.
ele não entendia porque o ensino na zona rural era o mesmo da zona urbana. Mesmo a aula que se dava no Padre Matias, por exemplo, se dava lá nos Costas. Ele defendia um ensino diferenciado para a zona rural. E dizia também que na zona rural tudo se começava mais cedo. As pessoas levantavam mais cedo, iam para o trabalho mais cedo, se casavam mais cedo. Então lá o ensino também tinha que começar mais cedo. E que não podia ficar esperando a criança completar 6, 7 anos para ir para a escola. Mas não existia institucionalizado o que existe hoje, que é a chamada pré-escola, o pré-primário, pré-escolar. E começamos, então, por um contrato falado, a construção de escolas por meio de o que o povo podia fornecer, de mão de obra, café, almoço, pedras, tijolos, madeira, para construir uma escola melhor do que eles tinham. Foi muito bem assistido as crianças, elas, muitas hoje estão aí até lecionando, formadas, né? Foi muito valiosa a nossa participação, a nossa ajuda, porque não era nada obrigatório, tudo simples, não havia remuneração, fazíamos por amor, né? Por obrigação e amor. E é essa lembrança que nós temos, assim, de muita saudade e que rendeu muito bons frutos. O CODAR, eu acho que ficou, como várias pessoas da zona rural ainda conversam comigo de vez em quando, ficou exatamente a melhoria do raciocínio, da qualidade de vida do homem do campo. Até hoje eles sentem saudade, principalmente dos mais idosos. Então, aos poucos, fomos trabalhando em contato com o povo, porque não era para nós, da cidade, prestar um benefício de graça ao povo, não de jeito nenhum. E o Frei Bernardino nos orientava no seguinte sentido. Chegava lá para fazer uma palestra, nunca pedia a resposta do povo naquele dia. Você ia fazer uma proposta, por exemplo, para horta doméstica. Chegava lá, o que vocês acham de criar uma horta doméstica aqui? Não buscar a resposta naquele dia, porque a gente já estava indo para lá com a cabeça feita, pronta, sabendo qual que era o resultado. Mas para eles era uma novidade. Então tinha que esperar eles pensarem bem, como dizia o Frei Bernardino, que ele aprendia com o pessoal da zona rural, matutar aquela ideia bastante. Depois de bem matutado, a gente ia então colher a resposta deles. E normalmente eles achavam a resposta. O povo mesmo tinha de se interessar pela sua escola, pela estrada para exportar seus produtos para a cidade e essas coisas todas. Sem a colaboração do povo local, nunca cheguei a ter resultado bom. Mas com o povo deu certo. Isso foi típico em Córrego Falso. Porque se a pessoa que vai ser beneficiada, se ele não quiser, não tem jeito, né? É um troço, mas eu costumo dizer que fazer quem não quer querer não é fácil. A instalação desse conselho da comunidade para cuidar não só das coisas da religião, mas também de assistência aos outros, de combinar bem, de resolver crises e dificuldades na comunidade. Tudo isso foi a carga do conselho. Então se explicava para eles o porquê que você aqui chama comunidade. Vocês têm uma vida em comunidade. O que é comunidade? Quer dizer, vida em comum, né? Comum, unidade. Agora, graças a Deus, aqui na comunidade, o trabalho social até hoje ainda continua. Pessoal, quando precisa de fazer uma coisa que todo mundo, a gente leva na reunião do conselho, e o pessoal vê,
E era a parte que ele incentivava demais sobre a união. Eu lembro demais dele falar, falou, a construção da igreja é bom para despertar a união do povo, através de mutirões, esses trem assim, né? Eu estava naquele tempo com uma turma de líderes de sindicatos de trabalhadores. Então, eu todos os domingos tinha uma reunião aqui na cidade, centro da cidade, na esquina São Paulo e 1º de Junho, onde então dava conferências e aulas praticamente a esses líderes de sindicatos que não tinham formação nenhuma, senão uma própria iniciativa para incentivar o sindicato e tirar vantagens. A benção, Frei. Deus te abençoe. Ô, minha filha, você por aqui não devia estar trabalhando? Tem fiscal na cidade. O patrão pediu para nós sair. Nós não tem registro, não tem carteira. Enquanto o homem estiver lá na fábrica, nós tem que ficar aqui na rua. Ah, quer dizer que enquanto o fiscal ficar na cidade, ninguém faz nada. Aí todo mundo fica parado? É sim. Tá errado, minha filha. É aí que vocês têm que ir lá e conversar com o homem. Tem que contar para ele tudo o que está acontecendo. Presta atenção. Tem que reivindicar os direitos de vocês. Posso não. Ah, mas não pode por quê? Meu patrão me ajudou muito. É um homem muito bom. Quando minha mãezinha estava doente, me ajudou. Tem meus meninos. Se eu denuncio, eu fico sem trabalho. Oh, meu Deus do céu. O Frei Bernardino era a parte de, principalmente com os homens, de mostrar a importância, de mostrar o direito das pessoas perante, principalmente, o governo, né? Ele mostrava isso com muita tranquilidade, que as pessoas tinham os direitos, direito de educação, direito de saúde. Basicamente, esse grupo levou muito a informação do direito, que naquela época da ditadura, muitas vezes eles não foram compreendidos, achavam que era subversão. Ele sempre esteve presente, sempre que o movimento, sempre que as lideranças do movimento procuravam o Frei Bernardino para discutir um determinado assunto, para uma determinada orientação, para um determinado posicionamento, e nós podemos perceber na história do Frei Bernardino diversos momentos em que ele se posiciona a respeito das diversas questões sociais que estão colocadas na cidade, em relação, por exemplo, à luta dos metalúrgicos, à luta dos ferroviários, mas sempre dizendo, olha, o papel, quem tem que assumir essa luta são os trabalhadores, não sou eu que tenho que assumir essa luta. Mas quarta-feira deu a Revolução. Então, no domingo depois, eu com toda a calma descendo, não tinha ninguém. Fiquei esperando meia hora, não veio ninguém. Então pensei, o povo deve ter medo, porque tinha matado gente aqui e preso gente daqui. Comigo não ouvi nada, não, enquanto sei. O que planejaram, não sei. E eu nunca percebi muita coisa as resistências militares, é evidente. Sim. E fui declarado oficialmente pelo chefão da polícia militar em Minas Gerais, depois de uma conferência sobre violência na cidade de Belo Horizonte. O senhor é comunista. O que significa isso? Nada. Este povo falava de comunista e não comunista, e nem o comunista nem o não comunista sabia muita coisa sobre Marx e o movimento comunista. Então, na esquina, quando desci, tinha o chefe, o Joaquim,
Eu me lembro o nome dele ainda. O Joaquim era da construção. E ele estava lá mineiramente, chapéu nas costas, olhando tranquilamente o trânsito na esquina lá. Falei com ele, Joaquim, não tem reunião hoje? Não, acho que não. Então fui apertando o homem, apertando, para ele me dizer, nós temos medo dos militares, para obrigar o homem a ser aberto e mostrar uma vez o que ele tinha atrás na língua. Porque na ponta da língua eles falam, mas o que tem atrás não sei. Então, acontece o quê? O homem ficou tão apertado por mim, minha maldade mesmo, é que no fim disse, Frei, quer saber alguma coisa? A gente tem mulher e filhos em casa, o senhor não tem. Mas foi uma resposta, paf, na hora. E entendi a lição direitinho, porque já estava sozinho aqui. Então, essas reuniões não houve mais nada, mas chegamos ainda, por meio de Ivone Guimarães, a arranjar um juiz de trabalho em Belo Horizonte para fundar aqui o sindicato não rural, que era dos fazendeiros, mas o sindicato rural dos trabalhadores rurais, dos dependentes que não tinham terra para plantar nem nada. Então, o povo aqui tinha tanto medo desses militares que ninguém queria conceder uma sala ou um espaço para fazer essa fundação dos sindicatos trabalhadores durante a Revolução. Então, o único jeito era o santuário. Mas o vigário não tinha muita vontade de aceitar esse risco. Então, ele bancou o ignorante. Ele oficialmente não soube que nós fizemos uma reunião no santuário para fundar o Sindicato dos Trabalhadores Rurais. Era uma igreja cheia, num domingo de tarde, e lá fizemos as cerimônias jurídicas desse juiz de trabalho, assinatura de atas e assim por diante, tudo preparado por Dona Ivone Guimarães. Tem algumas passagens no final da década de 60, início da década de 70, que estão registradas nas cartas que o Frei Bernardino escrevia para as professoras com as quais ele trabalhava e também para as lideranças de culto, né, que não só de Divinópolis, mas também da região com as quais ele trabalhava, em que ele faz referência, por exemplo, ao processo eleitoral, em que ele faz referência à necessidade de as professoras lutarem por melhores salários. Ele faz referência à necessidade de pressionar a Câmara Municipal para que o salário das professoras fossem pagos em dia, para que os projetos educacionais que estavam sendo discutidos na época pudessem de fato ser implementados. Então ele dizia da importância dessas pessoas irem até o legislativo, acompanhar esses processos, mas sempre chamando atenção para o fato de que esse não era o papel dele, não era ele quem tinha que fazer isso. Que Frei Bernardino foi um dos grandes responsáveis por nós termos tomado medida, isso nos idos de 1964, medida de fundar em Divinópolis o primeiro curso superior.
A história até foi bastante curiosa. O meu amigo, lamentavelmente falecido, saudoso amigo Carlos Altil, me procurou um dia, me propôs abruptamente: Lara, vamos fundar uma faculdade? E eu aqueci, porque de pronto eu me lembrei dos professores do curso teológico franciscano, dentre os quais Frei Bernardino. Comecei a praticar esse professorado em 53, com Dom Aloísio aqui para Teologia Dogmática, Plasgaard, Mateus para Direito Canônico, tinha os outros. Nós todos éramos doutores. Porque, na verdade, meu caro, naquela época, as condições eram mínimas, eram ínfimas. Aqui num raio de 100 quilômetros não havia faculdade nenhuma. Havia em Belo Horizonte, que era a capital, e outras poucas cidades que você praticamente podia contar nos dedos da mão, a cidade de Minas, que tinha um curso superior. E então, desde o início, nós participamos dessa faculdade, e eu continuei depois, quando os clérigos daqui foram transferidos para Belo Horizonte, lecionei lá no Instituto de Filosofia e Teologia, depois integrado na Universidade Católica. Depois comecei também a lecionar para os padres jesuítas, que desciam de repente em Belo Horizonte por causa de uma complicação histórica com a autoridade eclesiástica. Depois lecionei ainda no ISTA, Instituto Santo Tomás, quando estava separado já da Universidade Católica, um instituto próprio. É também uma complicada história, melhor nem mencionar. E continuei a lecionar até 2004, se me lembro bem. Dei aulas ainda. Cheguei a completar 50 anos de professor. É exigente com um certo bom senso, né? Sempre vendo as limitações da gente, mas puxando sempre para cima, né? Ele queria que a gente realmente estudasse de tal maneira que a gente fosse aprovado por méritos e não porque, olha, vamos aprovar todo mundo, porque senão nós não vamos ter padres suficientes. Era de ver o entusiasmo da moçada subindo a rampa do Porto Velho para as aulas à noite, lá no prédio do estadual, porque é lá que funcionou inicialmente a Faculdade de Filosofia, no prédio estadual. Hoje é Escola Estadual Santo Tomás de Aquino. Na época era Ginásio Estadual de Divinópolis. E como o ginásio não funcionava à noite naquele tempo, e também não havia aula sábado, então eu consegui com o secretário de Educação que a faculdade funcionasse lá. Então, de segunda a sexta, à noite e sábado durante o dia. Frei Bernardino foi meu professor de ética. Isso na década de 1980. Né? E numa época em que eu, particularmente, penso que nós ainda não tínhamos muita, ou eu, com 18, 20 anos, não conseguia ainda compreender muito bem aquilo que ele estava dizendo, e que só mais tarde mesmo eu conseguiria compreender e refletir com mais profundidade sobre o que Frei Bernardino falava e sobre as discussões que ele propunha, né, em relação à ética. Ele queria que as pessoas realmente tentassem compreender o que seria uma moral renovada, ou então na sociologia, né? Ele pedia para a gente minimamente conhecer os autores que ele apresentava para nós. Ele é um intelectual orgânico,
Ou seja, ele não é um intelectual que fica atrás de uma mesa escrevendo simplesmente. Ele escreve a partir das reflexões que faz, mas fundamentado na vivência dele, na interação social dele, né? Então, a ação social que ele desenvolveu na área rural, no ambiente urbano, no ambiente universitário, né? Isso tudo, a partir da reflexão que ele sempre faz, né? Resulta, então, num conhecimento genuíno, né? Num conhecimento da realidade, mas a partir da vivência dele, né? Quando ele discutia a questão do conhecimento, quando ele discutia a questão da reflexão sobre a moral e sobre a ética, ele sempre pontuava a necessidade do respeito às diferenças, do respeito à forma como as pessoas nos diversos espaços sociais conseguem enfrentar os seus problemas e, inclusive, propor novas soluções para os problemas que ali estão colocados. Então, o Frei Bernardino, ele atuou aqui dentro do INESP ele foi um dos fundadores do INESP, né? Da antiga Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de Divinópolis, que na época era chamada de FAFID. E depois, já no início dos anos 80, ela foi transformada em INESP. E então, a atuação dele nos cursos de graduação, ela aconteceu até aproximadamente os anos 90. E nesse momento, ele também não interrompeu a atuação dele como docente, porque ele continuou atuando como professor nos cursos de pós-graduação lato sensu, que nós oferecemos aqui na instituição também, desde aproximadamente 1994, 95, ele atuou conosco nos cursos de pós-graduação, principalmente no curso de Ciências da Religião. Era, em boa parte, matéria das próprias aulas, popularizando certos assuntos, para instruir também melhor o povo, porque naquele tempo, em redor do Concílio Vaticano II, houve realmente uma espécie de renovação de vontade de ser cristão. O que me impressionou quando eu cheguei aqui foi esse tradicionalismo. A gente é católico porque meu pai era católico e meu avô era católico e eu quero também morrer como católico. Para mim era muito estranho essa atitude. Então a gente ia percebendo como entre o povo começou uma espécie, eu não quero chamar isso elitização, mas era iniciativa dos próprios leigos que queriam saber um pouco mais sobre, eu vou à missa, mas o que eu vou fazer lá? Eu vou deixar batizar meus filhos, mas para quê? Então, toda esta problemática eram sinais de uma renovação interna dentro da própria igreja. O Frei Bernardino, ele fez as suas obras sempre a partir de autores clássicos, quando fazia teologia, evidentemente, a partir da revelação, a partir da Bíblia, e levando muito em consideração as ciências humanas, as ciências sociais, e terceiro elemento, a sabedoria popular. Do trabalho pastoral que fiz, era o livro Cristãos no Meio Rural, que é uma espécie de resumo de toda a doutrina da Igreja, mas tentando a linguagem do povo rural, porque era escrito para... Quer dizer, escrito não, para simplificar a língua,
eu pedi à minha secretária, Raimunda Moron, de ela anotar o que eu estava falando, porque falando geralmente não complica muito as minhas frases, quando comecei a escrever só alemão. Ele precisava de quem fizesse um trabalho para ele de datilografia. Era na base da máquina de escrever mesmo, datilografia. E então, falando em uma coisa que eu fazia, ele falou, você pode, então, também fazer algum texto para mim. E fazia um texto aqui, um texto ali, e depois esse trabalho cresceu. Então, eu ditei, falando alto, andando para lá, para cá, naquele parlatório antigo do convento, e ela anotando, então, e escrevendo depois à máquina o livro todo. Era o que tinha. Inclusive, eu usava o mimeógrafo, esse mimeógrafo de gelatina, onde, então, as coisas depois iam desaparecer. Eu mesma peguei estas cartas e, vendo que estava desaparecendo, ainda era máquina de escrever, eu fui datilografar essas cartas para ter maior segurança, de forma que elas estão arquivadas e também com o texto, que eu copiei a máquina junto, porque senão ia desaparecer por completo. E ele ia, sexta-feira, depois das aulas, para a roça, e ficava conversando, ouvindo os causos dos nossos companheiros da zona rural, lá em Quilombo, em Córrego Falso, em Lopes, para todo lado. E ele ia anotando, né, toda aquela mentalidade, todo aquele tipo de linguagem do homem da roça. A respeito da moral, diretamente são certamente os estudos em que, vamos dizer, coloquei em papel o que eu tinha aprendido do povo. Quer dizer, qual era, depois de anos, a minha visão sobre a vida, a religiosidade popular e o mundo rural, para mostrar a necessidade que a moral não podia se fundar sem mais nem menos no Evangelho ou na autoridade de um pastor, um papa ou um bispo, mas que precisávamos estudar muito mais o que, afinal de contas, o povo entendia do Evangelho e o povo podia aplicar na sua própria vida. E ele vai se preocupar com os temas mais quentes, né, mais importantes que vão surgindo para a moral católica, a moral cristã, os desafios maiores. Por exemplo, quando surgiu a questão da pílula, né, há 40 anos atrás, ele foi um dos primeiros que tentou refletir sobre a questão da natalidade, do controle da natalidade, tentando problematizar aquela proposta, digamos, da Igreja oficial de que os métodos artificiais não seriam de maneira nenhuma aceitos, porque só os métodos naturais seriam conforme a vontade de Deus. É interessante pensar, por exemplo, que há 20 anos atrás, nós não tínhamos na mídia e não tínhamos no espaço acadêmico, não pelo menos de forma hegemônica, não estava colocado na ordem social essa discussão quanto ao respeito às diferenças e à diversidade. E eu penso que o Frei Bernardino já trazia isso consigo, né? E levava isso para a sala de aula, levava isso para a academia, e isso está presente inclusive um pouco nos livros dele, né? Porque, por causa do aprendizado que ele construiu junto com aquilo que ele chama de o povo da roça, né? Ou que ele construiu junto com as pessoas na zona rural. Sabe, conhecimento não é exatamente quantitativo, mas
dizendo a verdade, acho que fui sincero mesmo quando escrevi em um desses livros que editaram, falando de eterno aprendiz. O senhor tem de entender que cheguei aqui no Brasil sem saber nada praticamente da língua, da cultura, da convivência do povo, do comportamento, valores do povo, essas coisas. Tinha de aprender tudo e tenho de aprender tudo até hoje. Então eu sou professor em função dos conhecimentos científicos que arrumei na Europa do Oeste ocidental, porque fui formada na Europa, Roma, Holanda, e peguei muita literatura em inglês, alemão, francês, espanhol, italiano, português, e sempre tentando entender melhor o povo daqui, porque eles têm de se salvar, eu tenho de me salvar também, mas o povo tem de seguir seu caminho e não o meu. Então, isso demonstra o espírito do Frei Bernardino. Embora seja um homem de uma cultura extraordinária, vastíssima, ele sabe ir lá embaixo para conversar com aquele humilde também estar. Tudo isso, evidentemente, é do espírito franciscano, ele que encarnou sobejamente o espírito de São Francisco de Assis, né? Com toda a sua simplicidade. É um legítimo franciscano. Então, ele sabe ser um homem culto, que poderá dialogar com as culturas mais vastas, e sabe dialogar também com aquele humildezinho, quase analfabeto. Se fosse para caracterizar realmente Frei Bernardino, eu diria que ele ajudou muita gente a sair de um sufoco, de uma moral opressiva, para poder encontrar uma moral de libertação através do encontro com Jesus de Nazaré, através do Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo. Então, a produção intelectual de Frei Bernardino é constante, acontece até hoje, ele é um intelectual atuante até hoje em dia, né? E bastante antenado com as coisas atuais, ele não é um intelectual do passado, né? Ele é um intelectual atuante, sintonizado com as questões do presente e exercitando a sua capacidade de pensar, de refletir, né? E de exercer a crítica. Ele reforçava muito a importância da dignidade, a importância do direito das pessoas, né? E com isso, depois que sedimentava isso, começava a falar da importância de ter uma vida na zona rural. Eu me sinto uma pessoa muito feliz em ter conhecido o Frei Bernardino. Eu me lembro de uma palestra que o Frei Bernardino fez numa escola, que hoje até ela não existe mais, no Córrego da Divisa. Essa escola até chamava Frei Bernardino. Essa escola acabou. Ele falava o seguinte, que você não pode ajudar uma pessoa se você fizer por ela aquilo que ela mesma pode fazer. Eu vejo o Frei Bernardino dessa forma, como um ser humano que construiu grande parte da sua história na cidade de Divinópolis e que ajudou a construir a cidade de Divinópolis e a história de muitas pessoas aqui, mas sempre numa atitude de muito respeito para com o outro, sempre numa atitude de quem caminhava junto com essas pessoas sem querer construir a história para elas, mas de contribuir para que essas pessoas organizadas nos diversos grupos com os quais Frei Bernardino atuou, para que essas pessoas pudessem construir suas próprias histórias. Se fui mais professor do que aluno, para mim eu sempre tinha de aprender muita coisa. Cada pessoa, afinal de contas, é uma outra pessoa. E a outra pessoa não é cópia minha nem de ninguém. Então a gente tem de descobrir cada vez melhor como funciona o outro. O outro não tem minha cabeça, não tem minha formação, não tem meus conhecimentos, não tem minha visão, nem minha interpretação.
Eles têm, então, eu tenho de escutar e observar e ficando olhando como o povo vive, como o povo, afinal de contas, se salva. Cada vida pode ser vista como uma síntese do singular e do universal. Uma história representativa do seu tempo, seu lugar. Cada indivíduo e seus atos serão uma reapropriação da singularidade histórica e social que o envolve. Portanto, é sim possível ler uma sociedade através de uma biografia, como a de Frei Bernardino.